A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos que me ouvem e que compartilham comigo da palavra do Senhor através do Gotas de Encorajamento. Hoje trago para vocês a palavra que se encontra em 2 Reis, capítulo 22 e 23, e também em 2 Crônicas 34 e 35, que relata sobre a vida de Josias. Aí você me pergunta, quem é Josias? E eu te respondo, Josias foi o rei de Judá, no período de 640 a 609 a.C. Aí você me pergunta, por que Josias? Foi a palavra que o Senhor nos trouxe hoje. E tem muitas coisas para aprendermos com ela. Porque Josias, ele foi um rei que tinha tudo para ser um rei mau, para ser um rei idólatra, para ser um rei desviado da palavra de Deus, um rei sem amor, um rei perverso, pois ele tinha uma herança perversa. Te explico por quê. Porque o rei Josias, ele era filho do rei Amon, que só reinou em Judá por 2 anos, porque foi um rei tão ruim, que foi morto por conspiração, tá? Dentro da própria corte. Pois é, isso aí. Semeou mal, sementes maus, e foi morto. Foi assassinado. Vamos ver, no capítulo 21 de 2 Reis, a partir do versículo 20, fala, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Olha, o pai de Josias, Amon, seguiu o mau exemplo do seu pai Manassés, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido. Olha, Amon fez o quê, meu querido? Serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou o Senhor e Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Aqui, esses pais aqui, é porque era ligada ao rei Davi, né? Que era o tempo dos reis. Mas aqui relata que Amon, o pai de Josias, do rei Josias, foi um rei idólatra, um rei desviado dos caminhos do Senhor, como seu pai Manassés foi, ou seja, o avô de Josias. Então, o avô de Josias era perverso. Foi um rei que reinou por 55 anos, perseguindo as pessoas piedosas e reprimindo a verdadeira religião em Judá, que é a religião que agrada ao coração de Deus, que é seguir os estatutos e os mandamentos do Senhor, segundo o livro da lei escrita por Moisés naquela época. Então, Amon, quando ele foi assassinado, Josias assumiu. Josias tinha apenas 8 anos de idade. Veja, uma criança que ficou órfã de pai com seus 8 anos e já foi chegando ao trono. Olha, que tarefa difícil para uma criança. Mas Josias, com 8 anos de idade, ele subiu ao trono, mas ao invés dele seguir os maus hábitos do pai, segundo a palavra em 2 Crônicas, o rei Josias, ele já começou a buscar o Deus de Davi, seu pai.
Josias, segundo Crônicas, explica que começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E essa busca de Deus por parte desse jovem rei era evidências, meu querido, da obra do Espírito Santo em sua vida. Porque, olha, Josias não teve bons exemplos da sua família próxima, eu digo seu pai e seu avô. Mas Josias, ele optou, aleluia, pelos caminhos do Senhor. Josias foi um rei bom, que fez o que é reto aos olhos do Senhor. Josias, ele quebrou maldições hereditárias, se desviando dos maus caminhos e ensinamentos de Amon, seu pai. A palavra do Senhor te testifica isso, que seu pai era mau, mas ele não seguiu o mau caminho do seu avô e nem do seu pai, como seu pai seguiu do seu avô. Mas Josias não. Josias quebrou essa maldição hereditária. E o rei Josias, com 16 anos, segundo a palavra de Deus, erradicou sistematicamente o paganismo em todas as suas formas sincréticas, começando por Jerusalém e Judá, e estendeu suas reformas até o território do rei do norte, meu querido. Ou seja, Josias, ele deu ordens após a descoberta do livro da lei encontrado pelo sacerdote Ilquias, que, cumprindo ordens do rei, através do escrivão Safá, que foi lá dizer, olha, sacerdote Ilquias, o rei Josias pediu que pegasse o dinheiro das ofertas, né, separada para o templo, para que entregasse nas mãos dos pedreiros, nas mãos das pessoas responsáveis para a restauração do templo. Esse dia chegou. E nessa reforma do templo do Senhor, o que acontece? O sacerdote encontra o livro da lei, o livro onde está escrito os mandamentos do Senhor, o livro de Moisés. E nisso ele envia para o rei. E o seu servo, Safá, lê para ele. E quando o rei escuta o livro da lei, ou seja, meu querido, é a nossa Bíblia hoje. Olha, quando Josias lê, ouve a palavra do Senhor, ele cai, ele rasga as suas vestes, chora de tristeza ao ver que a sua descendência se afastou dos caminhos do Senhor e que, devido a isso, a ira do Senhor se levantou, a fúria do Senhor se levantou contra Judá e Jerusalém. E na palavra do Senhor relata que Josias pediu, ordenou, aleluia, após ouvir as verdades do livro da lei na casa do Senhor, ele disse ao sacerdote Ilquias e aos demais que estavam junto para ir consultar ao Senhor por ele e pelo povo todo de Judá acerca das palavras do livro da lei. Porque o furor do Senhor estava contra eles, pelos pais deles que não deram ouvido às palavras do livro da lei. E os enviados foram
como ele mandou. E eles foram até uma profetisa chamada Hulda, que morava em Jerusalém, e que revelou da parte do Senhor a eles que o Senhor estava irado com Jerusalém. Estava irado porque o povo havia se desviado, veja os motivos, havia se desviado dos caminhos do Senhor e passou a idolatrar, queimando incenso a outros deuses. E eu estou falando aqui dos incensos, mas não é só isso não. A palavra do Senhor fala, né? Era imagens onde o povo se deleitava diante delas, adorando-as. Então, a profetisa, boca de Deus, fala para os servos de Josias, dizendo assim, 2 Reis, capítulo 22, do versículo 19 a 20. Confira aí na sua Bíblia o que é que Deus fala, ó. Que, vamos lá, ó. Já abriu? Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes. Porque o teu coração se enterneceu, ou seja, se aquebrantou, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. E vamos ver aqui no versículo 20 que o Senhor prometeu? Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz. Olha, aleluia. Em paz a tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Ou seja, Deus prometeu um reinado de paz ao rei Josias. Devido ao quê? Ao seu aquebrantamento, tá? Diante da palavra do Senhor. Josias, ele se humilhou diante do Senhor, ele chorou nos pés do Senhor e verdadeiramente houve uma entrega dele ao Pai, um arrependimento até por coisas que ele mesmo não fez consciente, porque ele não foi ensinado da forma certa, porque os seus pais não passaram os valores certos. Enquanto estava com vida, Josias o pai de Josias, como eu já falei, não foi um homem servo de Deus. Então, Josias simplesmente é ouvido por Deus, porque ele se entregou a Deus. E nisso, Josias, após ouvir essa direção de Deus através da profetisa Hulda, simplesmente ele convoca os anciões de Judá e de Jerusalém, sabe? E junta todo o povo, os homens de Judá, moradores de Jerusalém, sacerdotes, profetas, todo o povo, desde o menor até o maior, chamou para a casa do Senhor e leu o livro da lei na casa do Senhor. Ou seja, leu a palavra do Senhor e fez o concerto perante o Senhor, e o povo também acatou. Aleluia. Aleluia. E depois Josias destruiu a idolatria. Josias retomou os bons hábitos instituídos por Deus. Aleluia. Na época de Moisés, aleluia. Josias, meu querido, ele voltou a celebrar a Páscoa do Senhor.
Com 18 anos, Josias celebrou a Páscoa do Senhor, coisa que já tinha muito tempo, desde Samuel, deixado de ser feito. Josias extirpou os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações de Josiaramanagachai. Aleluia. O que é que está demorando para você começar a ler a palavra do Senhor? Meu querido, Josias foi um grande exemplo de superação. E Josias viveu um reinado de paz. Foi próspero. Apesar de ter sido morto por um rei do Egito, mas não porque foi um rei mau, mas por uma pequena falha, porque o ser humano é falho. Nós somos pecadores. Simplesmente, Josias não deu ouvido à voz de Deus e foi lutar contra o rei do Egito, tomando a frente de uma batalha que não era dele. Infelizmente ele morreu, mas a guerra não era dele. Mas nesse momento, ele fraquejou e ele entrou numa guerra que não era dele. Então, Deus está te alertando hoje que se você não foi ensinado nos caminhos certos do Senhor, lembra-se que você pode fazer a diferença na sua casa, na sua vida, na sua empresa, no seu trabalho. Você não é obrigado a seguir os maus hábitos dos seus antepassados. Agora, se seus antepassados têm valores bons, que engrandecem o nome do Senhor, continue praticando. Porque o que Josias fez aqui foi pegar a lei, o livro da lei, que foi escrita o quê? Por Moisés, naquela época do Êxodo, e começou a praticar o que é bom pelos seus antepassados. Ele não olhou para seu pai, ele não olhou para o seu avô, porque não eram exemplos bons para ele, mas ele foi olhar para outros, ou seja, o rei Davi. Aleluia. O homem segundo o coração de Deus, o segundo rei escolhido por Deus, logo escolhido por Deus. E ele foi seguir esse exemplo. Não foi seguir o exemplo dos maus reis, mas do rei segundo o coração de Deus. E ele se deu bem. E ele só perdeu quando ele, por um deslize, desobedeceu à vontade de Deus. Então, faça a diferença. O que é que você está esperando para se encontrar com a palavra de Deus? Porque o livro da lei que a palavra fala é justamente a Bíblia, é a palavra de Deus, é os ensinamentos, são os mandamentos do Senhor. É você descobrir o que agrada a Deus e o que desagrada a Ele, para que você não pratique o que desagrada e passe a praticar apenas o que alegra o coração de Deus. Busque a palavra de sabedoria, a palavra de vida eterna, e você vai ver a sua vida mudar. Você vai ver a sua mente frutificar. Porque mente vazia é a oficina do diabo. Mentes onde o diabo faz trabalho, só maquinam coisas ruins. Então, faça como Jesus, faça como Josias. Entra nos atos do Senhor e descobre a verdade e começa a destruir os altares pagãos de dentro de você.
Começa dentro de você a reforma. Olha, Josias começou a reforma no templo. Josias começou a reforma no templo. E depois ele partiu para o resto da nação. Então a reforma começa dentro de você, meu querido. Minha querida, você que me ouve, a reforma começa dentro de você. E aí depois da reforma interna, o teu externo, ele vai, refletindo a pureza do teu interior. E aí você começa a contaminar toda a área por onde você passa. Aleluia. Aleluia, que esse brilho que traz a presença de Deus na vida daqueles que o buscam. Então, não demora. Aleluia. E pede ao Senhor para ir destruindo da tua mente, do teu coração, tudo aquilo que é engano, tudo aquilo que te impede de servir com excelência ao Senhor. E pede para o Senhor te revelar o que é que Ele quer que tu faças, para que você possa cada dia ser melhor aos seus olhos e possa exalar o perfume das rosas. Aleluia, que o Senhor nos traz. Ou seja, ser bênção por onde você passar. Ter uma vida equilibrada, ter uma vida, aleluia, de alegria, de paz. A vida alegre, não é você ter e todo dia é um programa diferente, não, meu querido. É você ter paz interior. É você ter pessoas que te amam de verdade ao teu derredor, que te amem e você também possa retribuir amando do mesmo jeito, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros como Jesus nos amou. Lembra-se, seja bom exemplo na tua casa, seja bom exemplo na tua família. E ora a Deus para que as pessoas sigam o seu bom exemplo. E lembre-se de olhar os bons exemplos dos outros e não os maus. Descarta os maus. Faça como Josias. Tá? Pois é, meu querido. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Espero que eu possa ter te ajudado. E te digo, não se desvie dos caminhos do Senhor. Você vê o que o Senhor aqui na palavra estava irado com o povo. Mas Josias foi tão fiel a Deus que o Senhor sustentou Josias um reinado de paz e não lançou a sua ira enquanto Josias não morreu. E Josias reinou por 31 anos, tá? Foi bastante tempo. Então, seja um pacificador. Seja um leitor da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Amém? E lembra-se, sirva só ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, o Eu Sou, o El Shaddai, e orar sempre em nome de Jesus, o nosso Cristo, Redentor e Salvador, o Filho amado, unigênito de Deus, enviado para nos livrar e perdoar do pecado. Amém? Fica com Deus e até a próxima. Agora eu vou mesmo, tá? Um beijo, tchau.